Graças a paz, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. Esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa com a oração. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes, ó Deus, aqueles que irão nos ouvir através das redes sociais, ó Pai, que eles possam compreender, meu Deus, a Tua mensagem nesta noite. Que seja uma palavra edificante para o coração dessas pessoas, ó Pai. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui nesta noite com o nosso evangelista Douglas. O evangelista Douglas é um evangelista da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho e ele está atendendo a igreja na congregação de Lagoa de São José. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão Douglas nessa noite. Irmão Douglas, é possível ao cristão viver nesse mundo sem tentação? Graças a paz, irmão Marconi, graças a paz a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, também através da rádio. E uma boa pergunta, irmão, que o senhor fez, e eu posso dizer e afirmar que é impossível, né, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passarmos por esse mundo sem tentação. Se alguém pudesse, irmão Marconi, e você, querido ouvinte que está nos acompanhando, passar nesse mundo sem tentação, seria o próprio Filho de Deus. Porém, nós vamos ver em Mateus capítulo 4 que o próprio Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. Então, se o próprio Filho de Deus ele foi tentado, nós que somos seus seguidores e somos seus discípulos, nós não podemos entrar no céu ou passar nesse mundo sem passar por várias tentações. Nós devemos imaginar a tentação da seguinte forma. Imagine um ferreiro testando a pureza do ouro no fogo. Então, qual é o objetivo desse ferreiro? O objetivo não é destruir o ouro, mas provar que o ouro de fato é real e também remover as impurezas. Então Deus permite a provação para fortalecer a fé e produzir perseverança no coração do crente. Então o propósito das tentações e da provação, ela vem com o propósito de amadurecer. Então nós percebemos quando passamos por lutas, por dificuldades, nós não saímos do mesmo jeito, né? Nós com certeza, e esse é o propósito da tentação, nós saímos crentes melhores, né? Crentes que agora têm testemunho para dar. Muitas vezes, diante das lutas, nós fazemos a seguinte pergunta, né? Por que eu? Quando na verdade nós deveríamos perguntar o que é que Deus, né, está fazendo através de mim nessa prova. Então, por causa disso, nós devemos pensar em primeiro lugar o seguinte: a nossa natureza após o pecado é uma natureza caída, ou seja, que há pecado em nós. Então, se há pecado em nós, isso nos deve nos humilhar, né? Porque se há pecado em nós é porque existe então assim provação e tentação, irmão Marconi, porque o diabo ele não seria tolo para nos tentar se soubesse que não havia pecado em nós, né? E aí, lógico, diferente do Filho de Deus, que quando o diabo ele tentou Jesus no deserto, não que Jesus ele tivesse pecado, Jesus é o único homem que, como Deus, né, nasceu da Virgem, né, de Maria, e não teve pecado. Porém, ali, Jesus, como representante da raça humana, ele foi tentado pelo diabo, saindo assim vitorioso. Nós devemos lembrar de Adão no Jardim do Éden, né? O diabo ele tentou Adão e Eva no Jardim do Éden, o que aconteceu? Adão caiu, Adão pecou, e aí por causa disso nós herdamos essa natureza caída, né, de Adão, mas Jesus não. Jesus ele foi tentado, inclusive não no jardim, né, no deserto, mas ele foi vitorioso, né, contra a tentação do diabo. Então, da mesma forma, mesmo ainda nessa natureza caída, nós assim podemos buscar refúgio em Deus, porque ele foi tentado e foi vitorioso, né? Jesus como Deus. Então, por causa disso, ele inclusive nos ensinou a orar, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso tem uma sigla lá da parte da oração que ele diz: não nos deixe cair em tentação. Então, ao mesmo tempo que a tentação ela nos humilha, porque mostra que nós
somos pecadores, ou seja, que resta pecado em nós. Isso mostra também que nós não somos super-homens. E aí, meu querido ouvinte, né, você que não está nos acompanhando, não ache que você é forte o suficiente para vencer as suas provas, suas lutas sozinho. Você tem que buscar escape no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos ensinou a orar para que assim possamos buscar assim nele a fugir da tentação. E aí é o problema, né? Porque muitos caem diante das provas, diante das lutas, diante das tentações, porque confiam no seu próprio braço. E aí a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Geralmente a gente faz uma alusão falando de outra pessoa, né? Mas devemos também apontar para nós, diz, nós não podemos confiar em nós mesmos, né? Porque o nosso próprio coração é um coração enganoso. Então, por causa disso, nós vamos perceber que somos tentados nessa vida. E aí podemos dizer que somos tentados, né, como cristãos, como seres humanos, por três inimigos. Né? Quais são esses três inimigos? É o diabo, né, a carne e o mundo. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender o seguinte, que Satanás, a Bíblia nos diz que ele é como um leão, né, como um devorador, que está ali procurando as nossas fraquezas para nos devorar. Por causa disso, ele vai nos tentar de toda forma. Porque qual é o propósito do diabo, né? Às vezes muita gente atribui o diabo assim, perca financeira, há uma doença, né, isso, aquilo, fazendo que, como se o diabo ele tivesse preocupado com o bolso, né, do ser humano. Quando, na verdade, o problema não é o bolso, não é a questão monetária, financeira, mas é tirar o nosso coração, né, para que assim nós desviemos o foco do Senhor. Então, não é o fato de eu, vamos supor, cair em pobreza. O problema não é cair na pobreza. Se eu for fiel a Cristo dentro da pobreza, amém, né? Pode retirar o financeiro. Mas a questão do diabo é que ele vai trabalhar de todas as formas, inclusive querendo, entre aspas, nos dar coisas, né? Porque se a gente lembrar da tentação de Jesus no deserto, como é que Jesus ele foi tentado no deserto? O diabo ofereceu os reinos a Jesus, né? E aí Jesus ele vai dizer, né, que ele deveria se afastar porque só a Deus deve ser adorado. Então, o diabo ele é aquele que primeiro nos tenta. Mas também nós temos não apenas o diabo, mas também o próprio mundo. Se podemos pensar, às vezes nós não percebemos, mas o mundo ele nos tenta de qual forma? Fazer que a gente se conforme. Ou seja, sermos crentes, como o Apocalipse nos diz, crente morno, ou seja, crente que não salga, crente que não é luz nesse mundo, e faz com que nós possamos até andar bem nessa vida, né? Andar com coisas, vamos supor assim, sendo próspero na família, próspero no trabalho, né, na vida financeira, mas o que acontece? Esse mundo nos tenta ao ponto que nós ficamos dormindo, né? Ou seja, nos conformamos, nós não mais influenciamos esse mundo, ou seja, nós somos aquele crente que Spurgeon costumava chamar de docinho, né? Ou seja, que o mundo gosta, né? Fulano é crente, gente boa, né? Lógico, aqui nós não estamos dizendo que o crente deve ser uma pessoa chata, não é isso. Mas ao ponto de a gente dormir tanto que o mundo já gosta da gente, né? Seria o crente em cima do muro, né? E o crente em cima do muro, ou seja, não faz diferença, né? É o crente só da igreja, crente só de domingo, crente só de quarta-feira, crente que não influencia nada, crente que não chega num lugar, não é luz de nada, não é sal de nada. Então, temos também essa tentação, que é uma tentação muito forte, que é o próprio mundo, os prazeres, né, das coisas desse mundo. João vai nos dizer isso, né? Quando ele fala que nós não devemos amar o mundo ali, nem as coisas do mundo, apesar que ele está falando da questão do mundo caído, mas ali fala de um coração dividido, ou seja, um coração que adora a Deus ou serve a Deus com reservas. É aquela ideia, Senhor, isso aqui o Senhor pode tocar, mas isso aqui o Senhor não toca não, porque é meu, né? Isso não lhe pertence. Então é exatamente isso como a tentação nos cerca. Mas em terceiro lugar, nós também temos a tentação da nossa própria velha natureza, a nossa própria carne, ou seja, a nossa luta interna, ou seja, quando o pecado ele se torna atraente ao nosso próprio coração, né? Que João também vai dizer que é a cobiça dos olhos, né? É a soberba
da vida, ou seja, e é um pecado. Inclusive, essa tentação é uma das mais perigosas. Por quê? Porque é uma tentação muitas vezes interna, né? Que muitas vezes as pessoas não estão vendo, que nós não estamos vendo, mas é aquele pecado que nós podemos dizer muitas vezes de estimação. Nós estamos guardando ali. E ao invés de lutarmos contra ele, nós colocamos ele de fato como um animal de estimação. Nós estamos fazendo carinho nele, né? Por causa disso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós só podemos vencer o pecado da carne por meio do Espírito Santo. Né? É impossível lutar contra essa velha natureza, essa carne, sem o poder do Espírito Santo. E aí, muitas vezes, é outro erro que a gente comete, é que a gente vai começando a criar regrinhas, irmão Marconi e meu querido ouvinte, e que está nos acompanhando. A gente vai querer criando regrinhas, ou seja, você vai, um exemplo, né? Não use barba, porque barba é pecado, como se a barba em si tivesse um poder de vencer a nossa carne. Não, isso não vai vencer a nossa carne. Por isso que às vezes é muito comum pessoas que até são bem vestidas, dão paz do Senhor, né? Falam bem, né? E quando a gente vai descobrir, aquela pessoa, um exemplo, está passando por luta em relação à pornografia, né? essas coisas. Por quê? Porque essas coisas não têm poder para vencer a tentação. O que é que tem poder para vencer a tentação? É a mortificação dessa carne por meio do Espírito Santo. É impossível a gente lutar contra essa velha natureza sem o Espírito, né? É o Espírito que nos dá força, né? E aí a gente vai uma vida de oração, vai jejuar, vai buscar a Deus no domingo, né? Vai andar com companhias que vai levar-nos a gente se aproximar de Deus. Então a gente vai fugindo de coisas que não agradam ao Senhor. Então, por causa disso, irmão Marconi, né? De tudo que já falamos aqui, o crente, ele não pode passar nesse mundo, ou seja, viver nesse mundo sem lutar, né, contra a sua velha natureza, contra as tentações, contra as provas, mas devemos saber de tudo que Deus nos deu o escape, né, e o escape é o seu Filho, né, Jesus Cristo. E nele ele também nos fornece as armas espirituais, né? Quais são? A oração, a comunhão entre os irmãos, a leitura da palavra, o ouvir a pregação. Douglas, né? Como traz também em Efésios, né? A armadura de Deus, Sim. Né? Nos revestir dessa armadura, né? Isso. Para vencer essas tentações. Isso. Então o crente tem que estar sempre com a armadura de Deus. Correto. Não pode sair de casa, não pode sair, né, em nenhum momento sem essa armadura e não pode deixar nenhuma parte dessa armadura, né? Perfeito. Porque cada parte dessa armadura é importante, o capacete, a espada. Então, é como se você for para uma guerra e deixar a sua espada. Como é que você vai vencer a guerra, né? Então, toda a armadura de Deus, ou seja, toda a parte da armadura, você não pode deixar em casa. Então, a Bíblia nos ensina, por exemplo, Tiago 1,12, vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Então, há uma bem-aventurança até mesmo na tentação. Ou seja, quando nós lutamos essa tentação, essa prova, a Bíblia já nos fornece uma bênção, né, diante dessa tentação. Então, nós buscamos viver nesse mundo, né, sabendo que não... porque somos pecadores e a nossa natureza caída, nós estamos numa guerra, estamos numa luta. Então, você que está me ouvindo, você não é chamado como cristão para viver no conforto. Se você está vivendo dessa forma, saia do conforto, né? Cristo não nos chamou para vivermos numa rede, mas somos chamados para batalhar. Estamos numa guerra e por causa disso nós só vencemos essa batalha contra a tentação e contra as lutas, buscando assim um escape no Senhor, né? 1 Coríntios 10:13 vai falar exatamente isso. A tentação, não há nenhuma tentação que sobrevenha sobre nós que não seja humana, mas fiel é Deus, né? Ou seja, Deus é fiel e a tentação que chega sobre nossa vida, ela é limitada por Deus, ele vai dizer. Ou seja, a ideia ali é que ele diz assim: chega, ou seja, até esse momento, e ao mesmo tempo ele nos dá escape e suporte, ou seja, ele nos dá a porta de saída e nos dá o suporte para que possamos vencer a tentação. Então, pense nisso,
Nós vamos viver nesse mundo com várias tentações, mas devemos saber que saímos vitoriosos por causa do Filho de Deus, que morreu por nós e ao mesmo tempo nos dá suas armas para que possamos vencê-la. Amém. Obrigado vocês ouvintes que estão nos acompanhando através das redes sociais. Encerramos aqui mais um programa Mensagem da Cruz. E nesse momento vou pedir ao evangelista Douglas para estar nos elevando a Deus em uma oração. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E se lembre bem, você será provado e será tentado, mas fiel é Deus que nos fornece escape para assim sairmos vitoriosos das tentações. Então, vamos orar ao Senhor assim, abençoando a sua vida. Pai, graças te damos, Senhor, por esse programa, pela vida de cada ouvinte, de cada um, Senhor, que está acompanhando nesse momento essa palavra. Que o Senhor aplique no coração de cada servo, de cada serva, para que diante das suas dificuldades eles saiam vitoriosos. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo a quem oramos. Amém. Deus abençoe, até mais, Deus assim permitir.